Boa noite. Tá ouvindo, Elias? Bom, enquanto o Elias se ajeita, vamos passar para o André. Fala aí como é que está a Ô, situação Mauro, do. posso começar? Pode Então, vou começar, começar. aconselho. Tá. Pode falar. Boa noite para todos. Eu me chamo André Bernardino, sou conselheiro do Hospital Saboia e da Supervisão de Saúde de Jabaquara, Vila Mariana. O que acontece? Em primeiro passo, precisamos repor o quadro de conselhos do Saboia pelos fatos de que estamos totalmente desfocados o, o segmento usuário pelo fato de que duas pessoas veio a óbitos e até hoje não foi recomposto o quadro de conselheiros do segmento usuário. Segundo passo, que acontece? De acordo ao Carlos fala, realmente que está a bagunça, eu concordo plenamente, porque parece que virou uma coisa, um descalabro só. Não tem um controle, não tem uma coisa, uma serventia à prol da população daquilo que a população reivindica, que é melhoria, benfeitoria dos hospitais para que possa ter um bom atendimento para atender os pacientes e o público. Às vezes tem aquele jogo de cintura, aquela demanda de disputa de poderes, querer se defender dos seus próprios umbigos. E não é isso que nós estamos. Somos conselheiros para defender a melhoria e o bem-estar do próprio hospitais, como eu falei, a benefício da população e dos pacientes, e ver os que têm de errado para que possamos melhorar. Nada de defender seus próprios inimigos. É isto. O que acontece? O hospital, de certos tempos para cá, se já estava péssimo, desfocado, sucateado, que é o que muitos governantes estão aí no poder hoje em dia. Só sabe sucatear os hospitais, sucatear tudo que é público, jogar na mão dos privados, das OAS, para que eles possam sucatear o máximo, depois achar que está ruim, tá isso, aquilo, colocar defeito e vender, engolir o dinheiro e assim por diante, deixa a população, principalmente os pobres e vulneráveis, a derivas, sem ter um atendimento específico, sem ter, às vezes, chega no hospital, não tem um remédio, não tem um comprimido, não tem um atendimento específico como a população precisa, não tem um. A lavanderia foi como já foi dito, foi aquela calamidade, só que as roupas estão aquela imundícia. Tem aquele critério que falaram de acordo com a demanda da pandemia, mas eu acho que, no meu ponto de vista, isso não engolir. Porque eu tive em outras unidades de hospitais públicas mesmo, e acompanhei a unidade hospitalar, vive um brinco, um brinco. Os uniformes dos funcionários, as roupas dos que vão para os quartos para atender os pacientes. Nossa, e o atendimento foi totalmente um atendimento específico, que foi realmente ali na Vila Mariana, numa ama dos idosos, encostado de frente ao supermercado Pastorinho. E é público, e provavelmente seja a mesma lavanderia que cuida desses atos. E eu vejo a diferença de lá para cá. Por quê? Será que a população da Vila Mariana são gente e a população do Jabaquara não são gente, não são humanos? Porque toda lixaiada, toda bagulhada, eu já falo assim, desculpa pela expressão, mas a verdade tem que ser dita. Tudo que é ruim manda para cá para nós, para o Jabaquara. E as coisas melhores vai para as áreas mais burguesas, não recriminando a área da Vila Mariana. Mas o tratamento teria que ser de iguais para iguais, como por ser unidade de hospitais público, o atendimento tem que ser específico de iguais para iguais.
Então, tá havendo muito desrespeito com o Vamos passar. público no Vamos. Hospital Saboia. Finaliza para a Oi? gente passar, pessoal. Sim. Então, sem contar as reformas que estão precisando dos hospitais, como já foi dito, e estamos cobrando firmemente, né? Principalmente no auditório, não, perdão, no refeitório. Tem a questão das roupas da lavanderia, tem a questão do bebedouro, que se precisa tomar uma gota de água, não tem onde tomar, porque tiraram tudo, arrancaram os bebedouros, que nem sempre a população tem dinheiro para comprar uma garrafa de água para tomar. Se precisar tomar um comprimido lá em volta do hospital, não tem como tomar, porque só se engolir com a medicação com areia, porque não tem água, tiraram todos os bebedouros. E outras coisas mais que, se for falar mesmo, precisa de tempo. Então, o que é certo que eu exigia e gostaria de cobrar que isso fosse ao público e cobrar da autoridade máxima para que fizesse uma vistoria de leste a oeste, de norte a sul do hospital para ver as calamidades que ele está e precisamos corrigir o mais rápido possível, ou quanto o hospital não entra em colapso. Já está quase no fundo do poço, no bico do urubu. Vou E passar. se não tiver cuidado, vai entrar em colapso. Tá, eu vou passar a palavra para o Max, depois para o Elias. Max, a gente está aqui na sala com o André, que é conselheiro do Saboia, com o Carlos Volta, que é conselheiro do Saboia, o Elias, eu, Mauro, o Elias é do Geraldo, estamos com o grupo do Tribuna do Jabaquara, e a gente está aqui falando sobre a situação do Saboia, especificamente do conselho gestor, até para discutir se a gente vai apoiar o processo eleitoral, o novo processo. Pode falar aí, Max, das suas observações. De 3 minutos, Max. Bom, então, rapidinho. Primeiramente, eu fiquei surpreso de que agora eu sou funcionário do Saboia. Não sabia. Porque a Joyce disse para o Carlos Volta de que, a partir da reunião de ontem, eu acho que agora me tornei um funcionário do Saboia. Eu nem sabia disso. Bom, mas isso é mais... A situação do Saboia realmente é crítica. Tudo aquilo que o André falou, eu assino embaixo, é verdade. Está uma caladinha no elevador para verificar o pessoal que cuida. A sua fala está falhando, Max. Desliga a câmera, né, para capacitar. Primeiro andar, saindo do elevador à esquerda, a primeira é do gás que fazem o vazamento dos radiadores do oxigênio. Realmente, quando estive lá a última vez, desculpe, eu não entendi. A sua fala está falhando. Eu não entendi. Desliga a câmera e faça... Mauro. Bem. Pode continuar. Eu pude observar. Bom, de tudo que eu pude observar, inclusive o jaleco de uma médica estava com manchas de sangue, e isso depõe, inclusive, com a placa da boa conduta dos pacientes e dos usuários ficaram largadas ao relento, os armários de transporte de roupas ali largada ao relento na lata crítica. Eu acho que tem que ser feito uma reunião muito profunda com todos os envolvidos nessa talar. Não concordo com aquilo que deverá ser feito numa reunião amanhã, a questão do conselho gestor, das votações, essa coisa toda. Eu abomino, não estou de acordo, é bem isso aí. Mauro. Pode, Carlos. Pode falar, Carlos.
Eu não entendi quando ele falou o negócio que ele era funcionário do Saboia, que o Carlos que falou para o Carlos. Dá para explicar isso aí direito? Foi uma informação errada da diretora, a Josiane, se referiu ao Max como funcionário do Saboia. O Max, na verdade, é do Conselho Gestor da Supervisão Técnica de Saúde do Jabaquara. Ah, correto. Agora o Elias, quer se manifestar, Elias? 3 minutos. Boa noite. Ô Mauro, sobre o Saboia, cara, eu pedi, se eu não me engano, para a Leni, para fazer o levantamento a respeito do meu caso lá. Na tomografia que eu fiz, eu não sei se foi do dia 20 para 21 ou do 21 para 22. Eu com ela aqui na mão, a data tá de 21/7. Eu não sei se foi quando saiu o laudo ou quando eu fiz a tomografia. E como eu fiz às 6 horas da tarde, como eu expliquei, não tinha ninguém para fazer exame, a sala estava vazia, simplesmente eu cheguei, fiz e fui embora. E não tinha ninguém na fila depois de mim, nem antes de mim. Então eu queria saber a respeito até eu acho que o André pode, como conselheiro lá, é mais fácil fazer esse levantamento. Trabalha alguém à noite para fazer laudo? Outra, se trabalhar alguém à noite, quantos laudos ele fez nessa noite? Que não pôde fazer o meu, que era de urgência. Precisou o japonês, Paulo, né? Eu sempre esqueço, Ganeu. João Luiz. Ganeu. Ele precisou intervir para sair o meu laudo mais rápido. Ele falou que podia levar até 5 dias. Eu falei, mas falaram no hospital, no Catarina, que era 24 horas, tinha que esperar. Quer dizer, eu fiquei sem alimentação e tudo aquele problema todo que eu já passei para vocês, esperando um laudo, sem comer, sem nada, quer dizer, não estava internado. O sistema, pelo menos o Catarina houve erros, e no Saboia, para mim, se trabalhou um cara lá para fazer os laudos à noite, ou tinha muito para se fazer, ou ele não fez, ou ele não trabalhou, só foi lá bater o ponto. O que acontece muito, né? Lá no Guarujá, por exemplo, de onde eu venho, muitos médicos, eu fiz denúncia, vereadores foram lá comigo, eu apresentei, falei, olha aqui, o cara bate o ponto, vai embora, não trabalha. Não sei se o cara trabalhou à noite. Por não ter muita gente lá fazendo tomografia, ficou aqui o meu questionamento. Tinha alguém para trabalhar à noite, para fazer esse laudo? Por que a demora é tão grande? Quer dizer, além de todas as outras coisas, das obras, que a gente já cansou de falar lá, vazamento de ar, de oxigênio, mas não sei o quê, e tudo mais, né, que a gente sabe o que acontece lá no Saboia. Mas aquilo lá, do jeito que era e do jeito que está hoje, nossa, houve uma mudança tremenda. Aquilo lá está vazio. Vazio. Nem farmácia tem mais. Eu não sei como é que as pessoas estão fazendo hoje para pegar remédio. Aonde eles estão buscando remédio? Tá, Elias, a gente tá discutindo a questão do Saboia, mas ele também está acoplado à questão da UPA Jabaquara, que a UPA Jabaquara está sem conselho gestor. O pessoal vai querer fazer um conselho separado. Isso a gente vai até discutir amanhã. Agora, onde é que tem conselho gestor hoje? Não, é porque é o seguinte, a gente está discutindo o conselho gestor para discutir o seguinte, qual é o papel do conselho gestor de fiscalização, de acompanhamento, porque na reunião de ontem foi impedido várias pessoas de participarem da reunião. Então, como o Carlos e o André participaram, eu queria que eles comentassem rapidamente, 3 minutos cada um, começando pelo Carlos, como é que foi a reunião de ontem, se ele participou, se votou para impedir as pessoas, quem presidiu a reunião, tá? Deixa eu colocar...
Fala, Elias, Só uma rapidamente. pergunta antes que tanto o Carlos como o André podem responder. A reunião do Saboia não é aberta ao público? Por que sempre essa briga que nunca ninguém pode entrar na reunião? Inclusive, o próprio André tem, às vezes, problemas para entrar na reunião. Ela não é pública? Então, vou passar a palavra para o Carlos primeiro, 3 minutos, depois para o André. Pode falar, Carlos. Mauro, só rapidinho. Eu também não consegui entrar ontem. Não consegui. Tá, e depois o Max comenta também. Comenta aí, Carlos. Ô, gente, o que eu tô falando, o que eu falei na primeira fala para vocês? Ali existe uma máfia. E essa máfia começou com o diretor anterior. Com o diretor anterior. Eles não querem. Eles querem fazer as coisas fechadas. Eles querem fazer as coisas fechadas. Deus, da primeira vez que quando o doutor Arouca falou que a reunião não poderia ser gravada, eu fui contra. Eu fui contra. A votação está sendo feita do jeito que eles querem. O doutor Arouca manipulou o menino lá, que agora ele que coordena as reuniões. Ele faz, o João Luiz faz o que os diretores querem. E o conselho não tem força para impedir isso daí. O conselho não tem força. Então, a situação é muito grave. Igual eu comentei já com você, o Mauro. Cara, eu não tenho idade para ficar batendo em ponta de faca, cara. Sabe? Eu não tenho mais idade para isso. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Peraí. Eu me proponho a ser conselheiro. Eu quero o bem do hospital. Fazer o hospital funcionar para a população. E você só recebe não, 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 não. E os conselheiros a favor da diretora, a favor do doutor Arouca? Ah, amigo, não dá, gente. Me desculpa. Me desculpa. É por isso que ninguém quer ser conselheiro. Ninguém quer ser conselheiro. E quando as pessoas entram, a decepção é tanta que eles abandonam. Eles saem fora. É justamente por isso. Tá certo, Carlos. A reunião ontem foi um lixo. Então comenta a reunião, Carlos. Como é que foi a reunião? Depois eu passo para o André. Carlos, continua. Como que foi a reunião? A reunião foi com impedimento de você não poder participar da reunião, por motivo de você ter gravado a reunião, que você foi avisado por 7 vezes e você insistiu. Então, o departamento jurídico decidiu de você ficar afastado da reunião. O motivo foi esse, alegado pelo João Luiz. Você quem aí, no caso? O Mauro? O Mauro. Pode falar, e eu
E não é por estar falando por você estar aí, não. Quem me conhece sabe. O que eu tenho que falar, eu falo, amigo. Entendeu? O que eu tenho que falar, eu falo. Eu fui contra não deixar gravar a reunião. Porque foi uma gravação porque a gravação de uma reunião que me salvou no Conselho do Jabaquara. Você lembra disso, Mauro? Isso. Quando a dona Terezinha me acusou de eu ter falado uma coisa que eu não falei. Você lembra disso? Lembro, sim. Entendeu? Esse foi um dos motivos que eu fui totalmente a favor da reunião ser gravada. Porque é uma prova que o conselheiro tem daquilo que ele falou. Tá certo. É isso que as pessoas têm que entender. A importância da reunião ser gravada. Tá legal. Ô, Carlos, eu vou só cumprimentar o Alex que entrou. O Alex é nosso diretor de saúde do Contábil. Alex, boa noite. Boa noite aí, mano. Boa noite a todos aí. Desculpa dar atraso aí. Boa noite. Ô, Alex, a gente está discutindo a questão do Saboia, e do Conselho Gestor, porque vai ter uma reunião amanhã da supervisão técnica do Jabaquara para discutir a retomada do processo eleitoral dos conselhos de saúde. Mas eu vou passar agora para o André, que o André é conselheiro, e ele vai falar como é que foi a reunião. Fala aí, André. Então, gente, o que acontece assim, nas reuniões do Conselho Saboia, tá sempre acontecendo maior comédia. Tem gente falando além junto comigo, tá me atrapalhando. Então tá acontecendo maior comédia. Não é de agora nem de ontem que eu venho firmemente reclamando disto. Porque na reunião eles impedem o interesse deles que vai puxar, mais ou menos puxar o saco. Desculpa por falar logo a verdade, o português claro. Apesar que eu não sou muito bem de português, já não sei, independente de não ser professor, já não sou muito bem, mas já falar o correto. Tem muitos conselheiros, como fala o Carlos, que vai lá patear a sardinha para o seu próprio umbigo. É bater palma, é sempre elogiar um e outro sem fundamento, que às vezes, no meu ponto de vista, é melhor uma crítica construtiva do que um elogio inútil, que não tem fundamento, para ficar dando carteirada nos atendimentos, nisso, aquilo, etc., e muito mais, enfim. Então, dá a autoridade deles fazerem, pintarem, bordar e fazer o que eles querem e o que não querem. Usar meia dúzia de gato pingado, que fica ali babando, e aqueles que estão ali a pró de lutar por melhoria do hospital, por o bem-estar dos pacientes e o melhor atendimento para a população, o público em geral, esses aí são crucificados e são impedidos de participar da reunião. O meu celular, independente do meu, o meu às vezes dá um problema porque às vezes trava, porque eu tenho muitos e muitos grupos que eu participo entre saúde, educação, etc. Então às vezes impede um pouco. Mas mesmo assim, eu estou com o celular do meu filho, que eu às vezes transmito por dele para que eu possa participar, e tanto o meu como o dele congela. E isso só acontece no Saboia. Outros tipos de reunião e outros tipos de conselho, nunca aconteceu isso, é só no Saboia. Ontem travou, logo que eu entrei na reunião, fiquei empaquinado vários momentos que a tela do celular travava tanto o meu como o do meu filho. Do celular que eu estou com o do meu filho, não tem nada de acúmulo, nada para limpar, porque não tem nada, nem estamos usando ele. Eu peguei emprestado com meu filho para que eu possa estar acompanhando as reuniões no caso do meu dar problema.
e vive travando, vive congelado, congela as telas. E um desrespeito muito grande, porque se é Argos público, é participação pública, Argos que nós estamos fazendo totalmente, 100% voluntário, que nem um vale transporte quando precisa sendo, quando são as reuniões presenciais, nem um vale transporte eles transmite e forneça para nós. Quando nós andamos a pé, pagamos do nosso bolso, tiramos do nosso bolso para acompanhar a reunião, para que possamos reivindicar e exigir que as coisas funcionem da melhor maneira possível para que a população pobres e vulneráveis, porque os bilionários, além de roubar, principalmente que está no poder, os que estão no poder só sabem enfiar a mão nos recursos públicos para beneficiar a si próprio e os seus próprios familiares. E a população pública em geral, que não tem condições, fica à deriva. E um atendimento que devia ter um atendimento específico na área da saúde e na educação, eles sucateia, para depois pegar, vender e engolir os recursos e deixar a população à deriva sem ter um atendimento específico. E ainda tem os puxa-sacos, olha, que fica interrompendo até uma participação pública que a população não pode participar, porque eles têm medo da presença do ser humano. Parece até que eles não são seres humanos. E principalmente essas gestões que estão no poder hoje, eles querem mesmo a distância da população. Carlos, você fala, eu ouvi sua palavra que você falou que você já está à idade, tem que cuidar da sua saúde, etc, que não vai ficar batendo murro em ponta de faca, mais ou menos. Mas é isto, eu sei que enquanto você tiver saúde e poder participar, eu te aconselho, participe. Infelizmente, ninguém gosta de quem fala a verdade. Mas se você desiste, outro desiste, outro. É isso que eles querem, a distância do ser humano. Quanto mais distância, melhor, porque eles pinta, borda, faz o que eles querem. Porque essa turma só aprenderam foi vender o Brasil. Sucatear o Brasil, começou desde 94 para cá. Vendendo os hospitais. Inclusive, nós tínhamos um hospital de referência. Desculpa, Mauro. Só uns minutinhos a mais. Nós tínhamos um hospital de referência daqui entre Jabaquara e Vila Mariana. Muitos e muito bom. Sabe na mão de quem está esse hospital hoje? Vocês sabem? Desde 94 para cá. Está na mão do ambulatório clínico e na mão da droga raia. O Hospital Saúde, entendeu? Está na mão deles. Que o senhor Alckmin com o Mário Covas, doa em quem doer, mas a verdade tem que ser dita. Venderam para sucateou o máximo que puderam e venderam para droga raia, um ambulatório clínico que está lá hoje comandando. Depois começaram os bancos, a Telesp, a Eletropaulo, a Rosminas e outras mais estatais, agora está vendo praticamente o Brasil inteiro. André, e a população fica à deriva. Então é isto. Para a gente ficar no foco, do Saboia e dos conselhos gestores, eu vou passar a palavra para o Max falar como é essa questão do processo de eleição, tá? Depois eu abro aí para o João Pedro, que eu vi que ele entrou, e o Alex também. Max, comenta aí sua posição sobre essa questão da eleição, que eles vão fazer um teste, eleição virtual, online. Comenta aí por 3 minutos. Fala aí, Max. Ok. Desde que a Regina Marchiori foi removida da educação permanente da coordenadoria, entrou a Wesley, e a Wesley ela caiu de paraquedas sem saber o que ela estava fazendo lá. Aí ela se ausentou por questão de saúde e no lugar dela colocaram a Dora. Então a Nilza e a Dora, né, por ordem do senhor secretário Aparecido, Edson Aparecido, propuseram fazer uma eleição virtual, ou seja, inclusive a educação permanente, né, para o Conselho Gestor de uma maneira virtual. Tá? Eles querem fazer uma prova agora, nessa reunião, querem que
haja um consenso e que esse consenso seja aprovado para encaminhar para o Edson Aparecido, dizendo que, ok, os gestores e os coordenadores das UBSs, os gerentes, essas coisas todas, estão de acordo. Só que, da maneira como eles estão querendo, também estão querendo fazer com que a conferência de saúde também seja feita de uma maneira virtual, com uma participação de 1.000 pessoas. Né? E ainda também uma coisa muito hipotética, que seria dar alimentação para essas 1.000 pessoas que estariam fazendo a conferência de saúde. Pergunta, como é que vai ser feita essa alimentação virtualmente? Essa é uma questão. Agora, se já para as nossas reuniões do Conselho do Jabaquara já é uma polêmica, imagina 1.000 pessoas numa conferência e de uma maneira virtual. Ou seja, estão forçando a barra para não haver as reuniões dos conselhos presenciais. Vejam bem, a maioria das UBS AMAs estão sem conselhos. Tá? Então, se são 3, 4 pessoas, quando muito, por que não fazê-lo de uma maneira presencial, com afastamento de 1 metro, 1,5 metro que seja, e aí se faz essa reunião. Agora, virtualmente, inclusive, não fazem. Qual é a UBS? Né? Por exemplo, Canaã. Canaã não está fazendo reunião nem virtual nem presencial. O COPC está fazendo reunião virtual ou presencial? Também não está, porque eu estive conversando com a Cláudia, que é a gerente do COPC, não estão fazendo nenhuma das reuniões. E, na realidade, agora só está com um gestor, que é a dona Sônia, porque o Antônio Carlos... O Geraldo também não. O Geraldo também não. O Lourdes também. O Americanópolis também não. Ou seja, nenhuma das unidades estão fazendo. E é tudo virtual. Então, essa é a propositura que eles querem colocar. Na minha modéstia, a participação que eu vou ter é isso. O pessoal da Vila Mariana já estão também configurando um voto de não aceitar essa forma. Tá certo, Max. Eu vou abrir para o Alex. Alex, você está presente, Alex? Sim. Alex? O João Silva também, o João Pedro entrou na reunião. Dá as boas-vindas a ele também. O Alex não se manifestou ainda. Alex, o que a gente está discutindo é se é válido fazer as eleições dos conselhos gestores de forma online, sem ser a presencial essa votação. Se você que tem uma experiência, como é que está na cidade ou na região, essa questão da reunião dos conselhos gestores de saúde e, eventualmente, a eleição dos novos conselhos, se dá para ser online ou presencial. Comenta aí, Alex. Então, primeiro, mais uma vez, boa noite a todos aí. O que eu vejo, assim, Mauro, em relação a essa novidade de fazer uma eleição online, é algo que está difícil de entender até como que é esse processo, né? Como vai ser uma votação? Como vai ser essa condição de você se colocar como candidato, né? Eu acredito que, em relação a essa questão de online, eu acredito que nós, como conselheiros, como militantes da saúde, devemos, acho que, entender um pouco mais e fazer a nossa proposta como usuário, né? Eu não vejo uma chance de que isso venha a dar certo, essa votação online. O que eu acho que poderia até ajudar nesse início de pós-mandato,
pandemia, mas uma pandemia como ela está hoje, mais controlada, era de renovar os mandatos por um período de 6 meses, 4 meses, 5 meses, o que seja, dos mandatos que existem, e posterior fazer uma sobre o que eu imagino. Eu não vejo como vai ser essa eleição, como que você vai fazer a votação, como vai se colocar à disposição. Já é difícil a gente fazer uma eleição. Nossos modos, imagina como vai ser isso online. Quem vai controlar tudo isso? Né? Vai ser que nem essa loucura que a gente hoje está discutindo, urna eletrônica ou não, voto eletrônico ou não. Quem é que vai estar lá gerenciando esses votos? Como é que vai ser esse trabalho? Se até as nossas reuniões, como eu vi aqui agora, né? Até as nossas reuniões estão sendo cerceadas. Isso. Não é verdade? Eu vi cada um aqui dizendo. Quer dizer, se nem reunião nós conseguimos participar, imagina uma eleição online. Esse é o primeiro ponto. Aí eu quero só colocar outro ponto, Mauro, assim, algo que a gente está já discutindo em alguns conselhos, em algumas regiões, essa questão de participar presencialmente das reuniões. O que nós estamos percebendo? Quem é que sempre participa em loco das reuniões? Quais são os segmentos que participam sempre? É o gestor e o trabalhador, porque eles já trabalham no local e estão sempre presentes e tem muito menos prejuízos do que nós, como usuários, de estar fazendo uma reunião como nós fazíamos, né? Que tem uma dificuldade de conexão, a gente levanta a mão para falar, não consegue falar, o tempo que nós temos para falar é mínimo, não há contestação, você não ouve o que o outro está dizendo, né? Então, está muito crítico isso. Então, o que nós estamos pensando? Que pelo menos venhamos a conseguir colocar, ou dois, dependendo do tamanho desse nosso conselho, ou do conselho do hospital, ou conselho das UBS, que sejam dois ou um do segmento usuário para participar da reunião presencial. Entendeu? Porque aí seria um de nós, ali naquele conselho, naquela reunião, que conhece da demanda e pode estar entendendo que aquele conselheiro que está tentando falar online e não está conseguindo, ele poder fazer essa luta presencialmente, né? Então, é o que a gente está já começando a discutir. Queremos estar presentes. Não é o total do conselho lá como usuário, o segmento, mas qual a quantidade? 1, 2, 3, não importa. Queremos que tenhamos pelo menos um presencial. Aí é um ponto que eu coloco para vocês aí também. Boa proposta do Alex. O Alex, um resumo, se eu entendi, é que ele quer que seja prorrogado os mandatos até a gente ter esse controle da pandemia para fazer uma eleição regular. Como a gente tem uma expectativa de todo mundo estar vacinado até em segunda dose, até outubro, novembro no máximo, acho que dá para a gente imaginar o processo eleitoral a partir, talvez, de dezembro, para não entrar no ano eleitoral. Positivo, eu acho que eu acredito que se nós batalharmos por isso, Mauro, eu acho que é uma coisa mais sensata de trabalhar hoje, porque da gente tentar desenhar e tentar entender essa eleição online, vai ser um prejuízo enorme, vai ser um prejuízo muito grande para a representação, para tudo, né? Tá certo. A outra coisa que eu entendi o Alex falar foi que a gente peça pelo menos, ou pelo menos não, mas um número máximo de 2 representantes dos usuários nessas reuniões presenciais e abre online para o resto dos conselheiros e para a população. Porque, por exemplo, no Saboia, isso que ele falou, no Saboia está todo mundo lá, os funcionários e a gestão. Quem está online e está prejudicado é o usuário, que fica fora da reunião. Tá, agora eu vou passar para o João Pedro, depois a gente faz uma rodada final, cada um se manifestando.
João Pedro, boa noite. João Pedro. O João Pedro é conselheiro do Hospital Municipal Vila Santa Catarina, suplente no Canaã. Pode falar, se manifestar sobre essa questão dos conselhos gestores, da participação nas reuniões online ou presencial. Tem até 5 minutos para falar, João. Pode falar. Seu microfone está desligado, João. Agora, tá bom, agora abri. Não esquecendo de que o objetivo do Conselho Gestor e a prorrogação. Alô. Pode falar, depois o Max fala. Bom, Mauro, o objetivo da sessão de hoje é porque não foi realizada a última reunião do Saboia. É isso? Porque eu fui um dos quais não consegui entrar. Eu não sei qual o motivo. Depois, quando foi às 16 horas, às 14 horas, 16 horas, o João Luiz falou que estava resolvendo o problema do aplicativo. É isso? Essa reunião foi isso, né? Esse foi o problema, não é isso ou não? Esse, João, foi o motivo da gente marcar a reunião. Mas a gente está discutindo a participação da comunidade nas reuniões, seja no Conselho do Saboia, seja em outros conselhos. Tá? Então, para a gente falar como é que se deve dar essa participação, se tiver uma experiência positiva no Santa Catarina, você apresenta para a gente também. Falou, pode continuar. Tá bom. Bom, a minha modesta opinião, Mauro, é o seguinte: eu acho que essa reunião, essa eleição virtual, acho que não é factível. Não é factível. Porque ela traz prejuízos para principalmente para o usuário, né? Que é difícil você conseguir candidatos, né? E a maioria do pessoal não tem habilidade. Eu, por exemplo, sou um deles, não tenho nenhuma expertise com a tecnologia, né? Eu sou um deles, eu não confesso. Eu só sei entrar algumas coisas e outras não, então eu tenho um problema. Eu não sou assim como você, que tem uma grande expertise nessas ferramentas, né? Mas eu vejo que se você não fizer uma eleição presencial, ela é prejudicada, com certeza, tá? Porque Travou o seu aí, João. Bom, enquanto o João vai se ajustando, eu vou passar para o Max, depois para o Elias. Max, se manifesta aí. Ok. No grupo 2020, a Leoni despachou um PDF onde vem um decreto municipal 59.283, né, falando sobre a progressão da última ordem interna publicada no dia 19 de março de 2021. Vou ler rapidinho. Estabelece sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e conselhos gestores durante o período da pandemia do coronavírus. Considerando o decreto municipal 59.283, de 19 de março de 2020, que declara a situação de emergência no município de São Paulo e define as medidas para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. Considerando que as atividades presenciais do controle social envolvem aglomerações de pessoas, considerando o decreto municipal 44.858, de 23 de abril de 2004, e as necessidades de manter os conselhos gestores atuantes, respeitando a sua composição mínima. O secretário municipal de saúde, no uso das suas atribuições, que lhe são legalmente conferidas, resolve, primeiro, suspender as atividades presenciais do Conselho
Municipal de Saúde, enquanto durar a situação de quarentena pelo Plano de São Paulo, evitando a disseminação da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Suspender as atividades presenciais dos conselhos gestores de saúde, enquanto durar a situação de quarentena pelo Plano de São Paulo, evitando a disseminação da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Terceiro, manter preferencialmente o canal de comunicação não presencial, imagem, telefone, e-mail e afins, com a comunicação de forma online, que ocorrerá por meio de plataformas digitais, com reuniões virtuais para envio das informações relativas ao exercício do controle social. Quarto, como projeto piloto, as coordenadorias, junto com as supervisões de saúde, escolherão um conselho assessor para a realização do processo eleitoral de forma remota, via plataforma, possibilitando a ampliação para os demais conselhos gestores, caso se mostre viável. Quinto, esta ordem interna entra em vigor a partir da data da sua publicação. Esse foi o decreto que foi despachado pelo secretário. Deixa eu dar uma informação. Aqui o sistema está dizendo que a gente só tem 5 minutos para finalizar essa reunião. Como todo mundo se manifestou, e o mote dessa reunião é a gente participar da reunião de amanhã na Supervisão Técnica de Saúde, lá é uma reunião de 2 horas, 2 horas e meia. Então, eu vou encerrar a reunião aqui, a gente só faz o despedido, porque o objetivo da reunião era só a gente pegar as informações, principalmente dos 2 conselheiros do Saboia, que é o André e o Carlos. A Roseli tentou entrar e não conseguiu. Então, Ô, Mauro, uma coisa assim, a minha caiu aqui, vocês chegaram a ouvir por completo ou não? Bom, João Pedro, ouvimos a sua manifestação, foi muito boa, já está tá gravado e a gente vai publicar. Agora, não, porque eu pergunto porque eu desligou, tá desligado, caramba. Não, mas ficou bem. Ficou a sua manifestação de ser contra a eleição online, porque o pessoal não tem condição de acompanhar. Tem reunião amanhã, é isso? Amanhã tem reunião da supervisão do Jabaquara sobre esse tema, eleição, conselhos gestores, de forma virtual. Vão tratar desse tema para escolher um conselho modelo, fazer uma eleição modelo. Então, eu vou convidar todo mundo para estar amanhã na reunião. Eu passo o link para vocês. A maioria já sabe, mas o Alex talvez não tenha condição de saber, e o João, mas a gente repassa. Tá certo, pessoal? Então, já vou me despedindo, porque a conexão vai ter que acabar agora aqui no escritório e não tem condição de manter. Tá certo? Boa noite. Obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigado. Um abraço a todos. Até amanhã. Amanhã que horário vai ser amanhã? Vai ser das 9 horas. 9? Das 9 até as 11, 11h30, tá? Tá bom, aí você manda para mim o link, então. Bem, vamos ser atuais, por favor. Para não perder. É isso aí. Claro. Tempo. Obrigado, viu? O Elias, a gente vai fazer pedido de... por gentileza. Obrigado e uma... Elias, a gente vai pedir informações sobre o seu